Lembro-me quando eu era pequena, morávamos eu, minha mãe e meu padrasto, meus 3 irmãos e também meu avô. Eu era a mais velha entre os irmãos. Tinha 16 anos. A casa que nós morávamos era pequena e meu avô dormia em um sofá. À noite da minha cama conseguia ver o meu avô sentado no sofá, fumando no escuro. Um certo dia meu avô acabou falecendo, já que estava muito debilitado e sofria com tuberculose. Após a morte de meu avô, toda noite eu conseguia ver a sombra dele no sofá, sentado fumando. Meus irmãos nunca viram nada, talvez porque, quando estava com vida, somente eu via ele fumando no sofá. E aquelas aparições acontecia todas as noites. Ele fumava o seu cigarro e desaparecia. E só parou com isso após eu ficar mais velha e se mudar de lá. Eu perdi o meu marido algum tempo depois de termos nossa filha. Ele morreu em um acidente de carro, pois trabalhava com entregas. E isso minha filha tinha apenas um mês de vida. Ela cresceu bem e saudável. Minha filha estava sempre só, brincava sozinha e calada. Eu ficava triste por isso. Não havia crianças para ela brincar. Um certo dia, quando minha filha já tinha 6 anos de idade, eu estava na cozinha preparando o almoço e vi ela correndo pela casa, brincando de uma forma que nunca tinha visto antes. Corria, sorria e gargalhava, mas o que chamou minha atenção foi a forma com que ela falava. Brincava de esconde-esconde, e quando era encontrada por alguém que não estava lá, ela dizia que não valia, pois a pessoa tinha visto onde ela havia se escondido. Perguntei a ela com quem ela estava brincando. Ela disse que era com o papai. Eu fiquei abismada com aquilo e perguntei a ela: com o papai, filhinha? E ela disse sim. Eu perguntei: como que ele está vestido? Ela disse: com uma calça jeans e uma camisa cinza, com letras vermelhas e amarelas. Aquele era o uniforme do meu marido, o mesmo que ele usava quando sofreu o acidente e faleceu, consequentemente. Quando era adolescente, sempre jogava videogame no meu quarto, e meu primo sempre aparecia lá para jogar comigo. Ele aparecia na janela, via eu jogando, olhava um pouco e entrava para jogar também. Um dia recebi uma notícia triste de que meu primo havia morrido afogado. Eu senti muito por isso. Alguns dias após sua morte, estava jogando videogame. Eu estava virado de costas para a janela, quando percebi através da televisão uma sombra parada ali. Parecia estar olhando para mim jogando. Eu me arrepiei naquele momento. Olhei para trás e não vi ninguém. Olhei novamente para a televisão e não havia mais nada ali na janela. Mas de repente a porta do quarto se abriu sozinha e eu senti um vento gelado entrando. Eu sabia que era meu primo que estava ali querendo jogar comigo. Mas naquele dia não continuei jogando. Desliguei o videogame e a TV e saí correndo do quarto com medo do espírito do meu próprio primo. Quando me separei, fui morar com minha mãe. No início não conseguia dormir direito e só conseguia quando ia para a cama dela, pois além de me acolher, ela fazia um cafuné em minha cabeça. Aquilo me deixava tranquila e assim conseguia pegar no sono. Há uma semana atrás, tive problemas no trabalho, problemas esses que afetaram minha saúde psicológica e comecei novamente a ter dificuldade para pegar no sono. Hoje moro em minha própria casa, mas naquela semana eu senti uma mão em minha cabeça fazendo cafuné. E foi aquela semana toda assim. No começo fiquei com medo, mas depois fui aceitando, pois sabia de quem aquela mão era. De minha mãe, que faleceu há 2 anos atrás, mas viu que eu estava com dificuldade para pegar no sono e voltou para me fazer aquele cafuné. Em um domingo, convidei
meu irmão e seu filho, para irmos a um parque, onde eu também levaria meu filho. O lugar estava repleto de pessoas e crianças brincando, mas o filho de meu irmão e o meu brincavam separadamente e se divertiam muito. De repente, conseguimos ver que as crianças brincavam com mais uma, que apareceu de repente. Eu olhei aquilo e achei normal, mas meu irmão olhou e ficou com os olhos arregalados. Eu achei muito estranho o semblante de meu irmão. Perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele disse: "Tá vendo aquela criança que está brincando com nossos filhos?" Eu disse que sim e perguntei o que tinha de mais nisso. Ele disse: "Aquele é o filho de nossa prima Lívia." Eu disse: "Que bom", pois soube que ela havia perdido um dos filhos. E disse a meu irmão: "A prima Lívia também deve estar aqui, já que seu filho também estava lá." Ele disse não, pois aquele menino que estava brincando era exatamente o que tinha falecido. E estava ali porque brincava bastante quando estava com vida, com o filho dele. Eu não acreditava naquilo, até que ele me mostrou a foto. E era exatamente aquele menino que havia falecido e que estava brincando com nossos filhos. Uma noite estava sozinha em casa. Morava sozinha. Para mim isso era normal. Naquela noite escutei alguém batendo na porta e fui até ela atender. Quando abri a porta, ninguém estava lá, mas senti um vento muito forte passar de fora para dentro da casa. Olhei para todos os lados e não havia ninguém. Morava distante de minha família. E quando fechei a porta, recebi uma ligação. Quando atendi, era minha irmã, que estava chorando, dizendo que nosso pai teria sido internado às pressas e que naquele momento estava recebendo a notícia dos médicos de que ele havia falecido. Nesse momento, eu sabia o porquê daquele vento. Eu sabia que era meu pai e que ele estava ali comigo, pois quando olhei para o sofá, ainda com o telefone na mão e em choque, vi que ele estava um pouco fundo, como se alguém tivesse sentado ali. Quando morava com minha mãe e com minha avó, eu tinha meu próprio quarto. Dormia sozinho, mas dormia com a porta aberta. E a porta do meu quarto ficava de frente para a porta do quarto de minha avó. Então sempre via ela levantando da cama para ir até a cozinha ou ao banheiro. Achei que nunca mais ia ver isso quando ela faleceu em um certo dia. Eu sempre senti medo após minha avó falecer de olhar para o quarto dela, que não tinha porta, e eu não conseguia dormir com a porta do meu quarto fechada, pois era criança. Após a morte de minha avó, em uma noite, eu escutei um barulho na casa e abri os olhos. Quando olhei para a porta de meu quarto, vi minha avó levantando da cama e saindo do quarto em direção à cozinha, como ela sempre fazia. Nesse momento, eu congelei de medo. E mais assustador ainda foi quando ela retornou, parou em frente à porta do meu quarto, se virou em direção à minha cama e caminhou até mim. Eu cobri minha cabeça e sentia ela se aproximando. Foi quando comecei a gritar minha mãe, que levantou correndo, acendeu a luz de meu quarto e me viu assustado. Contei para ela o que tinha acontecido, mas ela achou que eu estava sonhando. Mas não, eu vi aquilo e até hoje não consigo esquecer. Minha irmã faleceu muito jovem. Acabou deixando uma menina de 3 anos. Menina essa que considero minha filha, pois cuidei dela desde pequena, como prometi à minha irmã. Quando ela completou 8 anos, ela fazia lição de casa e eu escutava ela conversando, como se estivesse conversando com alguém. Só havia eu e ela na casa. Então fui até o quarto dela. Encontrei a janela aberta. Achei até que tinha entrado alguém.
pela janela, já que estava aberta, e vi ela conversando com alguém. Então perguntei a ela: "Você estava conversando com alguém?" Ela disse sim, e eu disse: "Com quem?" Nesse momento, ela descreveu as características da mulher com quem ela conversava. Veio em minha cabeça a imagem de minha irmã. Ela disse que essa mulher estava ali ajudando a fazer a lição de casa e que era uma parente minha. Foi quando eu mostrei uma fotografia que minha sobrinha logo reconheceu e disse: "É essa mesmo, a mulher que estava ali na janela. Era minha irmã." E minha sobrinha também disse que essa mulher falou a ela que para sempre minha sobrinha deveria me chamar de mãe e nunca esquecer disso. Eu saí chorando do quarto e fui até a cozinha para tomar uma água. Nesse momento pude sentir uma mão em meu ombro e através do vidro da janela da cozinha pude ver minha irmã atrás de mim, com a mão em meu ombro, me olhando fixamente. Dizem que crianças possuem uma imaginação muito fértil, mas isso aconteceu de fato comigo e com minha irmã quando éramos pequenos. Na casa de nossa mãe existia um quadro com uma fotografia muito antiga. Era um homem e uma mulher. Minha mãe dizia que se tratavam de nossos bisavós. Minha irmã e eu não esquecemos isso nunca. À noite, nós acordávamos e víamos nitidamente nossos bisavós na fotografia se mexendo. Eles olhavam um para o outro, olhavam para a casa toda e olhavam para nosso quarto. Nosso quarto tinha a porta de frente para a sala onde estava aquele quadro com aquela fotografia antiga. Eles riam e conversavam entre eles, se mexiam e nós ficávamos assustados. Nós dormíamos em camas diferentes, mas após começarmos a ver esses acontecimentos, começamos a dormir juntos, por medo daquele quadro com aquela fotografia. Falamos por diversas vezes para nossa mãe, que não acreditou e não tirou aquela fotografia de casa. Um dia, minha irmã e eu decidimos pegar aquele quadro, quebrá-lo e queimar aquela fotografia. No momento em que nós queimamos, conseguimos ver lágrimas saindo dos olhos de nossos bisavós na fotografia. Meu tio sempre brincava com meu irmão e eu, dizendo que quando ele morresse, iria voltar para puxar nosso pé. Nós ficávamos com medo e meu pai dizia para não darmos atenção a isso. Ele brincava com isso frequentemente, até que um dia ele faleceu por beber demais. Ele bebia muito e acabou morrendo por isso. Nós já havíamos esquecido daquilo que ele falava, que ia voltar para puxar nosso pé, quando em uma noite, meu irmão e eu estávamos dormindo e sentirmos uma mão puxando nossos pés. Nossas camas ficavam uma do lado da outra e nós acordamos sentindo uma mão puxando nossos pés. Quando acordamos e não tinha ninguém ali, começamos a gritar. Nossos pais foram correndo até nosso quarto e nos viram assustados. Eles nos perguntaram o que havia acontecido. Falamos naquela mão que puxava nossos pés. Fomos dormir no quarto de nossos pais, com medo aquela noite. E após a gente crescer, nosso pai disse que naquela mesma noite, quando ele foi até o banheiro, escutou uma voz em seu ouvido, sorrindo. Não disse que iria puxar os pés deles, e a voz era do meu tio falecido. Quando tinha 21 anos, morava em uma casa que minha família inteira morava praticamente.
Até alguns primos e tios moravam ali. Aquela casa era mesmo muito grande, embora existiam algumas divisões. De repente comecei a ver um homem que caminhava à noite nela. Eu cobria minha cabeça e ficava apenas com meus olhos para fora observando as movimentações daquele homem pela casa. Eu ficava com muito medo no começo, mas de repente fui me acostumando com aquelas aparições. Não sabia quem era aquele homem, mas sabia que não ia fazer mal algum para mim e nem para ninguém da família. Bom, eu não via seu rosto, mas via a roupa que ele usava. Um terno muito antigo, uma calça social e uma camisa branca por baixo, também social. Um chapéu preto com uma faixa azul e um sapato muito brilhante. Um dia vi minha família inteira vendo algumas recordações em fotografias. Eu vi tantas fotografias de pessoas que eram da família, que já haviam falecido. Mas uma me chamou a atenção, que era exatamente a foto daquele homem que via caminhando pela casa. Eu fiquei espantada quando vi o rosto dele na foto, pois aquela era a primeira vez que tinha conseguido ver o rosto daquele homem. Então perguntei à minha mãe e minhas tias que estavam vendo aquelas fotografias quem era aquele homem. Elas disseram que se tratava de um dos tios de minha mãe e delas, que já havia falecido muitos anos atrás. Então disse a elas que à noite conseguia ver ele caminhando pela casa. Então elas olharam uma para a outra e também disseram: ainda bem que não somos só nós que conseguimos vê-lo. Uma cena traumatizante que vi foi quando abri a janela de minha casa e pude ver nitidamente meu irmão mais novo parado olhando para mim, com um buraco muito grande na testa e estava sangrando muito. Eu fiquei desesperada e comecei a chorar, perguntando a ele o que havia acontecido e como ele havia conseguido chegar até minha casa daquela forma, e estava me preparando para sair, para levá-lo ao hospital, quando minha mãe me ligou, também chorando, dizendo que meu irmão havia levado um tiro na cabeça e havia morrido. E detalhe, eles moravam a aproximadamente 1 hora de minha casa. E enquanto falava com minha mãe, meu irmão continuava parado, olhando para mim. Mas ele havia morrido na cidade vizinha. Sempre que nosso pai chegava do trabalho, nosso cachorro ficava eufórico e muito feliz, pois ele gostava muito de meu pai. Era meu pai abrir a porta e entrar que ele ficava eufórico. Mas um dia meu pai veio a falecer, e após a morte de meu pai, o cachorro ficou muito triste. Nada o deixava feliz. Uma noite por volta das 7 horas, era exatamente nesse horário que meu pai chegava. De repente o cachorro levantou a cabeça, começou a balançar o rabo e consequentemente ficando eufórico. Estava muito feliz, mas não havia ninguém e nada para onde o cachorro estava olhando. Mesmo assim, o cachorro estava muito feliz. De repente, ele se sentou ao lado da poltrona onde meu pai sentava e relaxava. E ali ele ficou por muito tempo, balançando o rabo e olhando para a poltrona, muito feliz. Em alguns momentos, pude ver que parecia que alguma coisa fazia carinho na cabeça do cachorro. Eu fiquei com medo, pois sabia que poderia ser o espírito de meu pai. Só sei que após aquele dia, o cachorro voltou ao normal e passou a ficar feliz novamente, assim como era sempre que via meu pai. E para minha mãe, era porque meu pai estava ali, com a gente, mesmo que só o cachorro conseguia vê-lo.